Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. Um padre sozinho contra 15 mil demônios. Um caso. O outro caso, uma moça que foi atormentada durante 3 anos, incessantemente, de batalhas contra o maligno. Bem-vindo ao programa Esplendores de Maria. Certamente você escutou no noticiário de supostas aparições de discos voadores, de OVNIs, sobretudo no céu do Rio de Janeiro, e se põe a pergunta: quem são eles? Virão ou não virão? Mas por que você se pergunta isso? Porque todo homem, todo ser humano, no fundo, tem uma sede do mistério. E é justamente algo de misterioso que atrai também no exorcismo, que nos chama a atenção, o que existe por detrás da realidade visível. O primeiro caso que eu queria contar, o caso de uma moça que se chamava Juzi. E foram 3 anos de batalha incessantes, mas ela estava na flor da juventude. Ela era muito bondosa, gostava de se relacionar com os outros, muitos amigos, amigas. Em certo momento houve um fato que rachou a vida dela e ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela tão boa, o que tinha acontecido? Os amigos levaram a ela para algumas sessões espíritas. E de uma hora para outra a vida dela mudou. O temperamento dela mudou. Ela, tão bondosa, começou a odiar as pessoas. Ela dizia que só conseguia odiar. Ela fazia amizade para poder odiar mais a pessoa. Mas não parou por aí. Terrível, ela acordava de manhã com as mãos, com os braços todos arranhados. Quem arranhou? Não parou por aí. Nos braços, nas mãos, às vezes nas costas, nomes de demônios escritos na pele. Ela não conseguia dormir. Sonhos, pesadelos, vozes. Em certo momento a mãe dela disse: não, temos que levá-la para o exorcista. O exorcista começou a atendê-la, mas ele não sabia que o caso da Juzi era mais complexo do que ele imaginava. Antigamente, nos casos que ele tomava, ele jogava água benta e o demônio se debilitava e saía. Nesses casos era bem diferente com a Juzi. Ele jogava água benta e o demônio dava risada. Jogue mais! Água! Olha só, hoje está calor, vai me refrescar um pouco. E o padre, aquela prova, esse demônio vai sair. Esse demônio vai sair. Pegava a cruz, abençoava a Juzi e amaldiçoava os demônios. E os demônios pegavam o crucifixo, tentavam dar um pontapé no sacerdote, pegava a cruz, jogava longe e dizia para o padre: você é fraco, eu sou poderoso, eu sou Deus, eu posso tudo. Olha só, você está 2 anos comigo e não consegue me tirar? Desista. Esse caso aqui é um caso encerrado, eu vou matá-la. E o padre naquela prova, e o padre estava 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até que em determinado momento Nossa Senhora enviou a solução. Mas por que enviou a solução? Porque em um dia que Juzi, num intervalo de uma manifestação para outra, ela entrou numa igreja, viu a imagem da Virgem Maria, ela disse: minha mãe, por favor, ajudar a me libertar. E ela escutou a voz de Nossa Senhora no fundo da alma dela dizendo: minha filha, olhe o crucifixo. Ele morreu por ti na cruz. Você vai se libertada. Ofereça sofrimento por algumas almas, que em breve você ficará sã. A partir de então, as coisas começaram a melhorar, mas sobretudo quando o sacerdote exorcista, no meio da sessão, encostou o rosário na cabeça da possessa e disse: já que você não quer sair, agora você vai rezar o terço conosco. O demônio dizendo: não, de jeito nenhum, eu não vou rezar coisa nenhuma. Aí o padre percebeu que havia uma relação entre o rosário e os demônios. E o padre começou a rezar o rosário com os presentes, em voz alta, e os demônios começaram a sair, mas sobretudo se deu a libertação oficial de Juzi quando trouxeram um terço abençoado pelo Papa,
por sua santidade São João Paulo II, e aí com esse terço abençoado pelo Papa, Giuse ficou completamente libertada pela força do Santo Rosário. O padre exorcista deste caso foi o Frei Benigno, exorcista oficial da Diocese da Sicília. Mas nós sabemos que uma referência primordial em matéria de exorcismo é o padre Gabriele Amorth, que foi chamado o exorcista número 1 do Vaticano, e ele dá este conselho: em toda a minha experiência na vida de exorcista, eu percebi que o remédio principal para expulsar os demônios é a invocação do nome da Virgem Maria. E este é o conselho que eu deixo aqui para você. Invoque o nome da Virgem Maria, porque ele tem força contra os infernos, ele tem força contra os demônios e pode lhe auxiliar nas lutas contra os poderes do mal. E explica ao padre Amorth que a razão disso está no Gênesis 3:15 do Proto-Evangelho, que Deus declara: porém inimizades entre ti, a serpente, a mulher, a Santíssima Virgem Maria, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Nossa Senhora esmaga a cabeça do demônio. Desde o começo da criação estava prevista Maria Santíssima como a grande vitoriosa contra os infernos. E é essa a razão pela qual o nome dela é o terror dos infernos. Pois bem, e outro caso que eu queria contar, é um caso talvez um pouco mais terrível, um pouco mais saboroso. 15 mil demônios. Pode parecer um exagero, muita gente vai dizer: o quê? 15 mil demônios? Impossível! Como é que cabe 15 mil demônios dentro de um ser humano? Pois bem, couberam. O exorcista, que era São Domingo de Gusmão, se ajoelhou diante da Assembleia. Havia mais de 11 mil pessoas assistindo aquele exorcismo. Mas por que o possesso estava com 15 mil demônios? Porque era um herege, um albigense, que tinha atacado os 15 mistérios do Rosário. E por castigo, 15 mil demônios tinham entrado no corpo daquele pobre coitado. E São Domingos se ajoelhou ali e disse: ó Maria Santíssima, não por mim, mas para a vossa glória, obrigai a esses demônios a declararem. Terminada a oração, São Domingos viu Nossa Senhora aparecendo e com um cajado de ouro, Nossa Senhora batia na cabeça do demônio dizendo: fala. E o demônio começava a dizer: ah, eu tenho que falar porque ela me obriga. O nome que eu mais temo, o nome que os demônios mais temem, que os infernos tremem, é o nome da Virgem Maria. Ela nos esmaga, ela nos derrota, nós somos eternamente derrotados. E nós estamos aqui porque nós odiamos justamente a este frei, a este padre Domingo de Gusmão, que prega o rosário. Com este rosário, nós perdemos as almas. Nós levamos as almas todas para o inferno. E no último momento, com o rosário, as almas são salvas. Tendo dito isso, São Domingo de Gusmão tirou o rosário, enrolou sobre a cabeça do possesso e começou a rezar em conjunto, no meio da multidão, no meio das 11 mil pessoas, o rosário. Em cada Ave Maria eram uma quantidade enorme de demônios que saía à invocação do nome de Nossa Senhora. Quando chegou no último mistério, o possesso deu um brado e caiu por terra. Estava libertada aquela alma. E muitos hereges ali se converteram ao ver o poder do Santo Rosário, terror dos infernos. E é justamente o tema deste programa Esplendores de Maria. Todo católico tem que enfrentar as forças do mal. E o melhor modo é a invocação da Virgem Maria. Rezemos, peçamos. Nossa Senhora aparece no Apocalipse como a mulher que vence o dragão,
que vence a serpente, mas ela vence com seu calcanhar, que somos nós, os seus filhos, que é você. Então, o conselho que eu quero deixar é: sejam devotos de Nossa Senhora, que não há força do maligno, não há demônio, não há infestação, não há perturbação, até, como no caso de São Domingos de Gusmão, não é possessão que possa prevalecer contra a força do nome da Santíssima Virgem Maria. Que ela lhes ajude, lhe fortaleça e seja um elemento para a vitória. Salve Maria! Y si le gustó este video, no se olvide de suscribirse a este canal, dejar su like, activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video. Comente y comparta con sus amigos y familiares.